Monte das Oliveiras está aniversariando com mais o 17º ano de existência. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado essa graça, o Senhor tem nos dado essas oportunidades maravilhosas para ganhar almas para o Senhor. Então, desde já agradeço a presença de todos que puderam estar aqui nesta noite com a gente. Creio que está chegando mais irmãos também para prestigiar este aniversário também da nossa igreja. E com esse intuito, gostaria que os amados pudessem ficar em pé, por favor. E lembrando também que nós temos o tema, do nosso aniversário, que é graça sobre graça. E também temos também a pregação. Os irmãos podem observar que será pregado nesta noite a graça justificadora com o pastor José Carlos. E amanhã, se Deus quiser, a graça santificadora com o pastor Hortan Freitas. Bem, irmãos, vamos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser feito ao nosso Deus nesta noite, agradecendo a Deus por mais um ano de existência de vida da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, ao nosso Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos em nome de Jesus, de todo o nosso coração, Senhor, pelo privilégio enorme que temos em nossas vidas, Senhor, pelo Senhor ter nos salvado, pelo Senhor ter nos tirado, Pai, do império das trevas, Senhor, e nos transportado para o reino do Filho do teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos amados irmãos que puderam chegar nesta noite aqui em tua casa, para estar junto conosco neste momento festivo, Senhor Deus, de alegria, Senhor Deus, no mais um aniversário, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus, nesta localidade, 17 anos, Senhor, da existência, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio maravilhoso em nossas vidas, de poder sermos do Senhor, para trabalharmos para o Senhor, para ganhar almas para o teu reino, Senhor. Abençoa, Deus, tudo que vai ser realizado nesta noite. Recebe a nossa adoração também, como aroma suave diante do teu trono, Senhor. Derrama tuas bênçãos neste lugar, Senhor Deus. Falai conosco também grandemente através de tua palavra nesta noite, para que possamos sair daqui transformados, Senhor Deus, que possamos sair daqui diferentes, Senhor Deus, melhores do que entramos daqui, Senhor Deus, de tua casa, para praticarmos, Senhor Deus, a tua palavra em nossas vidas e também, Senhor Deus, poder transmitir para aquelas pessoas também que ainda não têm, Senhor Deus, o Senhor como Salvador de suas vidas, que através do nosso exemplo, através do que nós temos aprendido, que nós iremos aprender, que possamos ganhar, Senhor Deus, essas almas para o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um ano de existência da tua igreja, que está fazendo hoje, Senhor, 17 anos. Em nome de Cristo Jesus, é que nós oramos, agradecido por tudo ao Senhor. Amém, amém. Irmãos, vamos agora cantar um hino do nosso cantor cristão, 67, Cristo Exaltado. Eis entronizado à destra do bom Deus, como o Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória, que a Satã venceu, feita da vitória, Deus o recebeu. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória, que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos
salvar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda, sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém. Continuando adorando ao Senhor, vamos cantar agora o cântico Quebrantado. Vamos adorar o Senhor com este cântico maravilhoso, nos alegrando no Senhor com este cântico, adorando-o em espírito e em verdade. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel
fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Toda a honra e toda a glória para o nosso Senhor. Agora, irmãos e irmãos, ainda de pé, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em João, Evangelho de São João, capítulo 1. Iremos ler o versículo 16 e o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Abra a sua Bíblia e vamos ler estes versículos. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 1, verso 16 a 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Convido aqui o nosso pastor, ou aliás, ao pastor Almauri, para vir aqui à frente para fazer uma oração em agradecimento à leitura da palavra do Senhor que nós lemos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, Pai, porque sabemos que ela santifica, ela salva e ela sustenta, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, Pai. Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, ó Deus, que ela apresenta a tua graça a nós, que ela seja, ó Deus, cada dia abundante sobre as nossas vidas, e que nós possamos desejá-la ela cada dia da nossa vida, ao amanhecer e ao deitar, Senhor. Que ela tenha efeito, ó Deus, sobre a nossa vida nesta noite, ó Deus, de maneira, ó Deus, que ela venha nos convencer, ó Deus, das nossas falhas diante de Ti. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida que se encontra aqui nesta noite, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, possa falar aos nossos corações, ó Deus, ao coração de cada amigo que nos visita nesta noite, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, assim nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Mori. Podemos assentar, meus irmãos, você que tem o seu lugar aí para sentar, né? Então vamos aí dar continuidade aí ao culto de aniversário da Igreja Batista da Febre de Celeste, lembrando que são 17 anos de existência aqui nessa localidade, né, irmãos? E com este pensamento, com esta alegria de mais um ano de existência, a igreja irá fazer o seu especial neste momento. Então quero convidar aqui todos os membros e congregados para vir aqui, né, à frente, e nós iremos fazer o nosso especial de aniversário deste ano, ok? Podem vir, irmãos, podem vir, irmãos.
Graças ao nosso bom Deus, o Senhor tem nos abençoado grandemente, né, irmãos? Porque o Senhor tem abençoado não somente aqui, mas as igrejas também. Porque o Senhor tem dado almas, tem salvado pessoas através do Evangelho de Cristo. E este também é o nosso papel aqui neste bairro, que é de anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas. Irmãos, vamos agora ofertar ao Senhor, momento ofertório. Nós iremos cantar um cântico Oferta de Amor. Aí você que trouxe a sua oferta, você pode vir aqui à frente, quando estivermos cantando, trazer aqui no gasosilapso. Mas também temos o Pix também, se você não tem em mãos esse valor, mas em Pix, nós também recebemos em Pix, tá bom, irmãos? Então vamos cantar Oferta de Amor. Vamos lá, grupo de louvor.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Quero convidar o diácono Ademar para vir aqui fazer a oração pela oferta que foi recolhida. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Deus pela oferta que foi recolhida. Soberano e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, meu Pai, por esse momento maravilhoso. Estamos aqui reunidos, Pai, na comemoração do aniversário dessa igreja, Pai. Que o Senhor esteja abençoando essa oferta que foi recolhida, que é para o mantimento da Tua casa, Pai. Esteja conosco sempre nos dando esse fortalecimento e dando-nos alegria, principalmente em podermos ofertar. Agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, diácono Ademar. Irmãos, nós iremos agora fazer mais uma leitura bíblica. Agora se encontra em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 3. Vamos ler os versículos 24 a 26. Romanos, capítulo 3, versículos 24 a 26. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra verdadeira e maravilhosa. Irmãos, ainda de pé, nós iremos agora louvar o Senhor com mais um cântico. Vamos cantar o cântico agora, o cântico Nosso Rei. Então vamos nos alegrar no Senhor com este cântico, adorar o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que devemos nos alegrar com quem se alegra, e hoje é dia de alegria, né? É dia de festivo, é o aniversário da nossa igreja. Então vamos juntos adorar o Senhor, agradecendo a Deus por este momento maravilhoso que nós estamos prestigiando nesta noite. Amém? Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não ao que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que calou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz. O princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vive está. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Graças ao Senhor que nos libertou, com alegria de coração nós celebramos o Rei que vive em nós, que vive em nós. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Continuando adorando ao Senhor, vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus.
amor de Deus. Podem sentar, irmãos, por favor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu,
graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amém, Jesus. Graças ao nosso bom Deus, o Senhor com certeza tem nos abençoado pelo fato de estarmos aqui nesta noite, agradecendo a Ele por mais esse aniversário, mais um ano de vida, de existência desta igreja Batista da Fé, Brilho Celeste. Agora, irmãos, eu quero passar a palavra ao nosso pastor Júlio César, e vai trazer as suas considerações, e após as considerações, apresentar o pregador desta noite também. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz no nome de Jesus. Amém? Amém. Gostaria nessa noite de engrandecer, bendizer, exaltar, glorificar o nome do nosso bendito e soberano Deus. O tema que nós escolhemos para o aniversário de 17 anos dessa igreja, Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, é graça sobre graça, porque nós temos visto a graça de Deus justificadora. Todos nós que já entregamos a vida a Jesus Cristo, nós já provamos dessa graça. E também temos a graça santificadora, que a cada dia em Cristo Jesus, essa graça ela vai nos santificando. Então, louvado e exaltado seja o nome de Deus. Gostaria de pedir perdão. Nós programamos tudo, data show, colocamos uma televisão para os irmãos do grupo de louvor, dirigente, acompanhar. E quando nós chegamos hoje para ligar, não funcionou. Os meninos tentaram aí, mas não conseguiram. Então, nos perdoe por não estar passando os hinos no data show. E nós entendemos que tem coisas que fogem do nosso controle. Mas o mais importante é que Deus está entre nós. Nós estamos tendo comunhão em Cristo Jesus. Amém? Deixe-me fazer o reconhecimento para me agradecer às igrejas que estão nos prestigiando essa noite do aniversário da igreja. Vou começar aqui com a Igreja Batista Calvário. Cadê? Ok. Temos também a Igreja Batista Florianópolis. Quem é? Ah, tá, a irmã Marlúcia, que mora em Florianópolis, está nos visitando essa noite. Igreja Batista Jerezim, amém, glória a Deus. Igreja Batista Monte das Oliveiras, pastor Enedson, irmão Lenilson. Igreja Batista Perseverança, pastor Ricardo Júnior e os seus irmãos. Igreja Batista Regular Peniel, ok. Igreja Batista Jardim Celeste, quem é? Irmão Bruno, com a sua esposa. Igreja Batista Vaso de Bênção, cadê a Vaso de Bênção? É o nosso baterista, né? Ele é de lá, da Vaso de Bênção, cadê ele? Sumiu? Ok. Igreja Nova Jerusalém, eita glória, pastor Eli com a sua
igreja. Igreja Batista Compensa 2, né? O evangelista Leonardo, que ali está. Nós temos também o Eduardo, que está aqui. Cadê o Eduardo? Igreja Batista, rapaz, colocaram Leoni Andrade, mas é a Igreja Batista Bíblica da Fé, né? Certo? Ok. Aí nós temos aqui algumas pessoais, a Ana, Esté, Samuel, José, Pedro, Kathleen, Silvalbe, Davi, temos Márcio, Patrícia, Carlinho, Alícia, Laís. E temos também o pastor José Carlos, que é o pregador dessa noite. Vamos dizer nossa frase para nossos visitantes, todos, vamos lá? Sejam bem-vindos à Vila Celeste e volte sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém, né, pastor Kennedy? Ok, eu gostaria de convidar o pastor José Carlos, que é um pastor que passou 27 anos em Belém do Pará. E eu conheci ele lá em Belém do Pará. Me ajudou o pastor Ricardo Júnior com o projeto da AME Evangelizar. Nós fomos lá, o pastor, na época, era diretor do Seminário Teológico Equatorial. Nos cedeu o seminário para nós fazermos aquele projeto. Então, pastor, depois de 27 anos, morando em Belém do Pará, amazonense, né, pastor? Comedor de jaraqui, tambaqui, e retornou a Manaus. Ele vai se apresentar melhor, né, pastor? Mas desde já quero agradecer pelo convite. Deus abençoe, tá, pastor? Boa noite, irmãos. Bem, é uma alegria muito grande para mim estar aqui nessa noite. Não vou tomar muito tempo da apresentação, mas eu queria apresentar a minha esposa que está ali, a dona Rosa. E nós somos aqui, né, de Manaus mesmo. Na verdade, eu sou de Quari, sou quariense. De fato, eu sou ribeirinho, não sou da cidade de Quari, eu sou do interior de Quari, mas Deus nos chamou para a obra, né? A sua obra, e em 1992 nós fomos para o Seminário Batista do Cariri, que fica no Ceará, no estado do Ceará. Lá nós passamos 7 anos no estado do Ceará, passamos 4 anos fazendo o seminário lá. Depois passei mais 3 anos pastoreando a primeira igreja batista de Oroz, lá no estado do Ceará. E de lá então nós viemos para cá, para Belém. Aliás, para cá não, né? Viemos para o estado do Pará, para cá, para o norte. Então passamos 27 anos lá em Belém do Pará. Lá eu pastoreei 4 igrejas. A igreja batista regular Luz Brilhante, lá do estado de Belém. Pastoreei também a Igreja Batista Filhos da Luz. A crente gosta de luz, né? Filhos da Luz, lá em Belém. E pastoreei também a Igreja Batista Canaã, né? Que foi onde nós nos conhecemos, lá no bairro, né, do Tapanã, né? Bairro do Tapanã, conjunto Tapajós. E lá também eu trabalhei durante 15 anos, mais ou menos, como diretor do Seminário Batista, da Faculdade Batista Equatorial, lá em Belém, no curso de Teologia. Então lá nós estivemos, de fato, atuando, né? Sempre atuando nessas duas frentes, tanto na área pastoral, mas também na área acadêmica, como professor, coordenador de curso, também como diretor acadêmico lá da faculdade. Passamos também 2 anos, né, morando em Abaetetuba. Abaetetuba fica a 120 quilômetros de Belém do Pará. Bem, é um prazer muito grande, irmãos, para mim estar aqui nessa noite, conhecendo essa igreja, conhecendo esse bairro também. Vim, né, lá do Planalto, então
Foi uma viagem um pouco longa. Me perdi ainda no meio do caminho, porque eu ainda não sei bem, né? Não conheço bem a cidade, então tudo para mim é no GPS, né? E às vezes o GPS também não ajuda muito, né? E quando o celular não está bem atualizado, aí complica mais ainda. Mas graças a Deus nós conseguimos chegar aqui. Obrigado, pastor Júlio, pelo convite, pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Bem, o tema que me foi dado para tratar com os irmãos nessa noite é graça sobre graça. Esse é o tema geral, e o tema mais específico que eu vou tratar é a graça justificadora. E de fato, eu queria convidar os irmãos, não precisa ainda ficar em pé, mas só para vocês já ir abrindo a sua Bíblia para o texto que nós já lemos, inclusive, em Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26. A justificação é um dos temas mais importantes da teologia neotestamentária. A graça, eu diria que graça e justificação são os dois eixos centrais que nortearam o ensino e a pregação dos reformadores durante a reforma protestante. Nós sabemos disso, tanto Lutero, Calvino e outros reformadores, eles enfatizaram muito o tema da graça, o tema da justificação, né? A sola gratia, a sola fide. Esses foram os dois temas muito importantes, temas centrais da reforma protestante. Porém, ao mesmo tempo que esses dois temas, graça e justificação, são dois temas muito relevantes, que nós precisamos entender, eles são também dois temas extremamente profundos, extremamente densos, e certamente nós não iremos exauri-lo durante uma pregação. Então eu vou apenas focar em um aspecto bem específico desse tema, e Paulo, ele vai, aí na sua carta, ele vai se esforçar bastante para explicar esse tão importante tema, graça, justificação. Principalmente a ideia da justificação é um tema muito importante para o apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Romanos. Então, como nós já sabemos, a carta aos Romanos é uma carta muito teológica, né, de Paulo, onde ele vai tratar de maneira bem específica, de maneira bem densa, bem profunda, esse tema da justificação. E hoje à noite, irmãos, eu gostaria de focar em um dos textos que eu considero o texto central, né, o texto que é o resumo, a síntese da ideia paulina da justificação pela fé, aí Romanos capítulo 3, versículo de 21 a 26. Vocês escolheram exatamente esse texto, né, exatamente esse texto, que eu acho que é de fato o texto que vai sintetizar de forma bem clara, bem maravilhosa mesmo, esse tema da justificação e da graça, a graça justificadora. Então vamos fazer a leitura novamente desse texto, em Romanos, só que nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 26, Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26, 26, perdão. E aí, se vocês quiserem ficar em pé, depois nós vamos passar um tempinho sentados, e depois que nós terminarmos a leitura, vocês permaneçam com as Bíblias abertas, porque eu vou trabalhar esse texto, tá? Aí Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós podemos ler, podemos estudá-la, podemos aplicá-la às nossas vidas. Obrigado porque o Senhor, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, deixou-a para que nós pudéssemos ser edificados, crescer espiritualmente, para que através dela também nós chegássemos ao conhecimento da salvação em Cristo.
Nessa noite nos abençoa, abre os nossos corações, perdoa os nossos pecados, fala a nós e nos ajuda a aplicar a tua palavra às nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse parágrafo, ele abre a discussão paulina, a discussão do apóstolo Paulo, acerca do modo como Deus planejou salvar o perdido. Como nós sabemos, o livro de Romanos é o livro mais teológico do apóstolo Paulo. E Paulo, ele começa no versículo 18 do capítulo 1, mostrando que todo ser humano é pecador. Independentemente da sua origem, da sua procedência, todos são pecadores. A síntese paulina é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores, todas as pessoas estão numa situação desesperadora, e se não houver uma intervenção humana, uma intervenção divina, todos estão destinados à perdição eterna. O homem encontra-se morto espiritualmente, escravizado pelo pecado e tendo como destino a condenação eterna. Isso que Paulo trabalha do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, mostrando a situação na qual o homem se encontra: pecador, perdido, sem esperança, completamente destinado à condenação. Paulo conclui então essa sessão afirmando que não há exceção. Todos estão pecadores, todos estão na situação de condenados, independente de quem seja, judeu ou grego, todos são pecadores e todos estão destinados à condenação eterna. A partir do capítulo 3, versículo 21, exatamente o texto que nós lemos, aqui Paulo abre a sua apresentação mostrando o grandioso projeto que Deus arquitetou, que Deus pensou para a salvação do ser humano. Um projeto maravilhoso que veio da mente de Deus e que chegou então a nós, essa salvação, essa graça que foi então manifestada, nessa presente dispensação. E nesse texto, amados, a verdade central que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar é que a graça justificadora ela é perfeita em todos os seus aspectos. A graça justificadora é perfeita em todos os seus aspectos. Essa semana eu estava, por curiosidade, eu comecei a ler algumas coisas, pesquisar algumas coisas sobre astronomia. Não astrologia, tá? A astronomia é diferente. E eu fiquei assim, sinceramente maravilhado, com a grandeza do universo, com a grandeza das obras de Deus. Nós somos um pingo, um pingozinho dentro de uma galáxia imensa, e essa galáxia é um pingo dentro de um universo de milhares de outras galáxias, de milhares de outros sóis, estrelas e planetas que existe e coexiste de forma harmônica em todo o universo. Eu fiquei assim maravilhado, de ver tudo isso. Não tem como não haver um Deus que criou tudo isso, que planejou tudo isso, que arquitetou tudo isso. E esse mesmo Deus, ele planejou e arquitetou a salvação, a graça foi manifestada em nossas vidas. E nesse parágrafo que nós lemos, o apóstolo Paulo lhe apresenta 3 aspectos dessa grandiosa salvação que foi pensada, planejada por Deus e manifestada para nós. O primeiro aspecto da salvação que foi providenciada por Deus é que essa salvação ela é oferecida universalmente. É o primeiro aspecto que Paulo vai trabalhar aqui. Ela é oferecida universalmente. O que significa isso? Leia comigo, acompanhe comigo o versículo 21. Veja que, primeiramente, a passagem enfatiza que essa salvação ela já havia sido predita por Deus. Ela já fora predita por Deus lá no Antigo Testamento. No versículo 21 ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus é a expressão que Paulo emprega em Romanos para descrever
a ação salvífica de Deus em prol dos seres humanos, a fim de redimi-los da condenação eterna. Lutero lutou durante meses com essa expressão, justiça de Deus, porque na cabeça de Lutero, justiça de Deus enfatizava castigo. Mas justiça de Deus em Romanos, ela tem um significado salvífico, ela fala do plano de Deus, da obra de Deus, da ação de Deus que vem para nos salvar, para nos arrancar da condenação, para nos arrancar da nossa escravidão e para nos colocar na posição de filhos de Deus. A palavra manifestou, usada aqui nesse texto, ela se refere a algo que se tornou claro depois de uma longa espera. Finalmente foi revelado, foi manifestado. Então essa justiça de Deus, esse projeto de Deus grandioso, maravilhoso, que esteve oculto no Antigo Testamento, que muitos profetas tentaram entender e não compreenderam, tentaram prescrutar, mas isso não lhes foi revelado. Essa justiça de Deus, esse plano maravilhoso de Deus, finalmente se manifestou a nós, de forma maravilhosa. O tempo verbal usado aqui nesse versículo, enfatiza que essa justiça, ela foi manifestada no passado, mas ela continua gerando os seus efeitos no presente. A palavra testemunhada aqui enfatiza que a salvação trazida por Cristo, ela não é estranha, não foi algo inventado por Deus, pelo contrário, é o pleno cumprimento de todo um projeto, de toda uma ação salvífica de Deus, que vem desde Adão, desde o início, desde a criação, e ela vai se desenrolando, ela vai se desenvolvendo até chegar na sua plena concretização e na sua manifestação através de Cristo. A expressão, a lei e os profetas, era o modo como os judeus se referiam ao Antigo Testamento. Então lá, essa salvação já estava sendo anunciada, prometida, mas ela foi de fato revelada apenas para nós. Lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 8, o mesmo apóstolo Paulo, ele declara que o evangelho da salvação em Cristo já fora anunciado ao próprio Abraão. Ele diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, todas as famílias da terra. Então, a salvação não é, Paulo quer dizer que a salvação não é algo novo, mas ela faz parte de um projeto maravilhoso de Deus, que começa desde o Antigo Testamento, desde a criação, e ela vem se desenrolando através de várias alianças, de várias, que nós chamamos de várias fases, etapas, alguns chamam de dispensações, né? Que vão se desenvolvendo até chegar então na sua concretude em Cristo Jesus. O texto, amados, salienta que esta justiça que vem de Deus, ela é baseada na fé em Cristo Jesus. No versículo 22 ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Cristo. E aí nós chegamos no centro daquilo que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui. No versículo 22 ele diz, para todos e, que mais? Sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então a expressão grega usada nesse versículo, ela tem um sentido de que a salvação, ela é oferecida por Deus, ela é dirigida a todas as pessoas indistintamente. O versículo enfatiza que não há distinção, não há diferença. Ela é oferecida do mesmo modo a todas as pessoas, independentemente da sua pertença étnica, cultural ou social. Não há um plano diferente para um grupo humano. Pelo contrário, todos são chamados a crerem do mesmo modo. Não há um plano para rico e outro para pobre. Não há um plano para pessoas bonitas e para pessoas feias, como eu, por exemplo. É o mesmo plano para todos. Todos são chamados a crerem em Cristo da mesma forma. Não há distinção. Não há diferença, Paulo está enfatizando. E aí no versículo 23 ele diz, por que não há diferença? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na língua original, o verbo pecar, que é o verbo hamartano, ele tem um sentido de errar o alvo. É não alcançar um alvo, não alcançar um objetivo. Está aquém daquilo que eu devo ser. Errar alguma coisa. No texto original, a palavra carecem da glória de Deus, que às vezes as pessoas interpretam errado,
não significa precisam da glória de Deus, significam que estão aquém da glória de Deus. Ou seja, a expressão significa que o ser humano está aquém, ou está em débito em relação ao que Deus idealizou para ele. Deus criou o homem para glorificá-lo. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 7 diz: os criei para a minha glória. Porém o ser humano se afastou do ideal de Deus. E aí então hoje esse ser humano está aquém daquilo para o que Deus o criou. Então quando ele diz carecem da glória de Deus, não significa que eles precisam da glória de Deus, embora precisem, significa que eles estão aquém da glória de Deus. Ou seja, eles deveriam atingir um padrão. Nós fomos criados para glorificarmos a Deus, para sermos perfeitos, para sermos mordomos de Deus, mas nós falhamos naquilo para o qual nós fomos criados. É isso que o texto significa. Então, amados, o pecado, assim como o pecado atingiu todos os seres humanos de modo universal, assim também a salvação, que ela foi providenciada por Cristo, ela é oferecida a todas indistintamente, indiscriminadamente. A oferta de salvação não faz acepção de pessoas, pelo contrário, todos são convidados a aceitarem o dom gracioso oferecido por Deus através de Cristo. Não há outro plano, não há outro jeito, não há outro meio, é somente através da fé em Cristo. E todos são chamados indistintamente, judeus ou gregos, ricos ou pobres, brasileiros ou japoneses, americanos, qualquer um é chamado a crer em Cristo e ponto final, não há outro meio. A salvação ela é oferecida a todos do mesmo modo, ricos ou pobres, cultos ou ignorantes, homens ou mulheres, pessoas famosas ou não, todos são chamados a crer em Cristo. Então a graça justificadora, ela é perfeita em todos os seus aspectos. E eu falei do primeiro aspecto dessa grandiosa salvação providenciada por Deus. Qual foi o primeiro aspecto que eu falei? Ela é oferecida universalmente. O segundo aspecto dessa salvação é que ela é recebida gratuitamente. Ela é oferecida universalmente, ou seja, ela é oferecida para todos, independentemente, indiscriminadamente, mas ela é recebida gratuitamente. O que significa isso? Olha o que diz o versículo 24. A passagem, aí no versículo 24, deixa claro que a justificação providenciada por Deus é recebida por nós de modo completamente gratuito. Olha o que diz o versículo 24. Sendo justificados, o que ele diz? Gratuitamente por sua graça. Vocês percebem que há uma redundância aí que há uma redundância nesse texto? Vocês percebem? Mas a redundância aí, que nós chamamos de pleonasmo na língua portuguesa, ela tem o objetivo de enfatizar. Ele quer dar uma ênfase. Porque quando eu digo gratuitamente, é de graça. Você está entendendo? Mas ele está dizendo, gratuitamente por sua graça. É uma maneira dele enfatizar, é de graça, completamente de graça. Veja que, primeiramente, nós precisamos compreender que a justificação, ela é o ato de Deus declarar o pecador justo baseado na obra que Cristo realizou em nosso lugar. Esse é um tema muito importante na teologia paulina. Nós, diante do tribunal de Deus, deveríamos ser declarados culpados, é o que nós somos, mas Deus nos declara justificados. Como Deus pode fazer isso? Através da obra que Cristo realizou em nosso lugar. Qualquer um de nós, o melhor ser humano que possa haver na face da terra, se chegar diante de Deus para ser julgado, vai ser declarado culpado, porque Deus exige perfeição. Então, para eu ser declarado justo, eu precisava ter 100%, nenhuma falha, 100%, perfeição absoluta, nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhum pensamento errado. O problema é que a nossa situação é o contrário. Nós temos 100% de pecado.
e de coisas boas diante de Deus é 0%, porque todas as nossas obras, as melhores que sejam, elas são consideradas diante de Deus como trapos de imundícia, porque elas são manchadas pelo nosso pecado, pelo nosso egoísmo, pela nossa soberba, pela nossa ganância, pela nossa inveja. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós fazemos com interesse. Nós fazemos para querer receber alguma coisa, já está manchado, até o bem que nós fazemos já está manchado pelo pecado. Então, qualquer um de nós, ao sermos levados diante do tribunal de Deus, seríamos declarados culpados. Mas através de Cristo nós somos declarados justificados. Mas como Deus pode fazer isso? Porque Cristo toma o nosso lugar, assume a nossa culpa e pagou essa culpa lá no Calvário. Mas ele fez mais do que isso. Ele imputa para nós a sua justiça. Por isso que Paulo usa a expressão a justiça de Deus, porque essa justiça ela vem de Cristo para nós. Ela é imputada na nossa conta uma justiça que nós não praticamos. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós aceitamos Cristo e recebemos Cristo pela fé, nós recebemos toda a justiça que ele alcançou através da sua vida perfeita. E os nossos pecados são lançados para Ele. E Ele os pagou completamente na cruz do Calvário. Por isso que nós somos declarados, ou podemos ser declarados, justificados. Por quê? Porque diante de Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo imputada em nós. Perfeito, Ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Ele venceu o inimigo lá no deserto. Perfeitamente, não pecou, não cometeu nenhum dolo, nenhuma falha, 100% de perfeição. E os meus pecados são lançados, isso é o que nós chamamos de imputação dupla. Os meus pecados são lançados para Ele, e Ele os pagou na cruz do Calvário quando lá morreu. Então Paulo, ele tá entendendo tudo isso. Então o texto enfatiza que a salvação ela é recebida por nós de modo completamente gratuito. Paulo empregou aqui duas palavras para enfatizar a gratuidade da salvação do crente. Ele fala que é um dom, mas ela é um dom gratuito. A salvação trazida por Cristo e apresentada no Evangelho, amados, é um dom gratuito de Deus, livre de qualquer mérito da nossa parte, pelo qual nada nós podemos fazer para pagar. Não há como eu pagar a minha salvação, é um dom, é um presente que Ele me oferece. A única coisa que eu tenho que fazer é recebê-lo pela fé, é me apropriar desse dom, dessa salvação, dessa oferta que Ele me dá, que Ele me oferece, pela fé, sem nenhum mérito, sem nenhuma exigência. Eu não posso exigir nada. Tem gente que diz assim, se Deus fizer isso para mim, eu vou entregar minha vida a Ele. Deus não quer negociar, e Deus não vai negociar conosco. Nós não estamos na condição de fazer exigências a Deus. Ele oferece a sua graça, o seu projeto, o seu plano, gratuitamente, e a única coisa que nós podemos fazer é receber isso de forma pela fé, simplesmente receber. Como um teólogo chamado Franz Schaeffer dizia, a única coisa que eu posso fazer diante da oferta salvífica de Deus é levantar as mãos vazias para os céus e receber. Só isso. É levantar as mãos vazias para o céu, sem exigência. Por isso que Jesus disse, se você não se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino de Deus. Porque criança, ela depende, ela não exige. Ela depende, ela precisa, ela é dependente. Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, amados, a salvação trazida por Cristo, ela custou um alto preço para Ele, mas para nós é um presente gracioso que Deus nos oferece, e que a única coisa que nós precisamos fazer é recebê-lo pela fé. A salvação nos é oferecida de modo completamente gratuito. Então, lembra que nós falamos que a graça justificadora ela é perfeita em todos os seus aspectos. E eu falei de dois aspectos dessa grandiosa graça salvífica de Deus. O primeiro é que ela é oferecida
universalmente. Segundo, ela é recebida gratuitamente. O terceiro aspecto, tão importante quanto os dois, que eu enfatizei, é que ela é realizada legalmente. O que significa isso? Irmãos, pense comigo, todo esse projeto de salvação descrito pelo apóstolo Paulo poderia despertar um questionamento, que na verdade eu respondi, né? Mas poderia levantar um questionamento: como um Deus santo pode justificar um pecador como eu? Como um Deus santo pode simplesmente passar a mão na cabeça de um pecador como eu, que merecia a condenação eterna? Acontece, interessante que lá no Antigo Testamento, né, Deus proíbe os juízes de inocentar o culpado e de culpar o inocente. Deus proíbe isso. Como Deus pode, então, me inocentar se eu sou culpado? Como Deus pode me justificar se eu merecia a condenação eterna? Para responder essa pergunta, nós precisamos conhecer um pouco mais a fundo dois termos que o apóstolo Paulo trabalha aí. O primeiro termo está empregado no versículo 24, é a palavra redenção. Ele diz assim: mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. O que significa redenção, amados? Redenção era o preço que era pago para a libertação de um escravo. Naquela época, os escravos eram expostos na praça. Se você quisesse comprar um escravo ou libertar um escravo, você tinha que ir lá e pagar um valor. Esse valor que você pagava para libertar o escravo era chamado de redenção, apolítrosis. Era a palavra grega que se usava para se referir ao valor que era pago para a libertação de um escravo. E o pressuposto disso é o quê? É que nós éramos escravos. Cristo não... É interessante que quando Paulo fala da salvação, ele não fala de perdão. Estou falando do apóstolo Paulo, tá? Ele não enfatiza a ideia de perdão, porque de fato nós não fomos perdoados. Os nossos pecados não foram simplesmente perdoados, eles foram pagos. Você entende isso? Eles não foram perdoados. Deus não simplesmente diz assim: olha, você está cheio de pecado, mas tudo bem, eu vou passar a mão na tua cabeça, você está perdoado. Não foi assim, não. Alguém teve que pagar cada um dos meus pecados. Uma pena foi paga por cada uma das minhas imperfeições. Alguém pagou o preço, e foi um preço alto que foi pago. Quem pagou esse preço? Cristo Jesus na cruz. Ele pagou cada centavo dos meus pecados. Cada pecado que eu cometi e cada pecado que eu ainda vou cometer foi pago na cruz do Calvário. Tem crente que acha que só os passados foram perdoados. Não, irmão. Todos foram perdoados. Os pecados passados, os pecados presentes, porque nesse momento eu estou pecando, porque a cada momento nós estamos pecando, né? Por pensamento, por palavras, por ação, por omissão. Nós estamos pecando constantemente. Então todos os meus pecados, os passados, os presentes e os futuros, aquilo que eu ainda vou cometer de pecado já foi pago, já está tudo consumado. O Senhor disse lá na cruz do Calvário: está consumado, tetelestai, está consumado. Ou seja, tetelestai era a palavra que eles colocavam, o carimbo que eles colocavam no recibo, quando você, uma promissória. Lembra que antigamente, né, quando você comprava numa loja, hoje não existe mais isso, mas antigamente tinha uma promissória. Os mais antigos lembram disso, né? A promissória era uma espécie de recibo que dava a garantia de que você ia pagar. Quando você pagava, o cara colocava lá pago na promissória, mas enquanto não tivesse lá, você estava devendo. Então, lá no passado, entre os gregos, a palavra que eles colocavam era tetelestai, era pago. Eles colocavam pago na promissória. Quando Jesus morreu lá na cruz, a última palavra que ele disse foi o quê? Tetelestai. Está pago, está consumado. Ou seja, o que precisava ser feito, foi feito. Mas o segundo termo que o apóstolo Paulo usa aí no versículo 25 é a palavra propiciação. Olha o que ele diz aí no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Redenção era o preço pago
para a libertação de um escravo. A palavra propiciação era um sacrifício que era oferecido para aplacar a ira de um Deus lá na época dos gregos, na época do Antigo Testamento. Quando um Deus estava irado, quem assistiu um filme chamado A Ira dos Titãs, faz algum tempo atrás que passou esse filme, né? A Ira dos Titãs, não sei se vocês lembram que assistiu esse filme, né? Que vinha um monstro marinho, que era um titã, na verdade, e ele destruía a cidade. E aí, para que esse titã, esse monstro, titã era o nome que os gregos davam para os monstros marinhos, que eram chamados de semideuses. E aí, quando um titã vinha para destruir, né, a cidade, eles colocavam, né, uma virgem, geralmente uma princesa, eles ofereciam aquela princesa em sacrifício, e aí o Deus ele se acalmava e o titã, né, não destruía a cidade. Claro que eu estou falando da crença dos gregos, tá? Era assim que eles acreditavam. Mas essa palavra era usada nesse contexto aqui. O que significa isso, irmão? Significa que Jesus ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, nós éramos o alvo de quê? Da ira de Deus. Nós éramos o alvo da ira de Deus. A ira de Deus estava destinada para nós. Nós éramos o alvo da ira de Deus. A ira de Deus no Novo Testamento se refere ao justo juízo de Deus por causa dos nossos pecados. Então nós éramos o alvo da ira de Deus. Jesus se colocou entre nós e a ira de Deus. Ele recebeu toda a ira de Deus que deveria recair sobre nós, de modo que ele aplacou a ira de Deus. É o que significa a palavra propiciação. Lembra que propiciatório era a tampa que estava sobre a arca. Então Jesus ele foi a tampa que recebeu toda a ira de Deus que deveria recair sobre nós. Ele recebeu sobre ele. Lembra que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe da resposta? Você sabe da resposta? Eu sei. Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do José Carlos. Foi, porque os meus pecados estavam sobre ele. E Deus não pode tolerar pecado, não é? Então Deus virou as costas para o próprio filho, abandonou o próprio filho, por causa dos meus pecados. Eu não entendo isso, ninguém pode entender completamente isso, mas Deus, na sua justiça, manifestou a sua ira contra o seu próprio filho. Ele recebeu toda a ira de Deus que nós deveríamos receber. Você consegue entender isso? Não. Mas a resposta da pergunta de Jesus nós sabemos. Deus meu, por que me desamparaste? Diga o seu nome. Deus desamparou o seu filho por causa de mim, por causa dos meus pecados que estavam sobre ele. Pedro diz: levando sobre ele os nossos pecados estavam todos sobre ele, naquele momento. Ele recebeu o justo juízo de Deus, a ira de Deus, por causa dos nossos pecados. É o que significa, amados, propiciação. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi a tampa que recebeu toda a ira de Deus no nosso lugar. De modo que, olha o que diz o versículo 25: para manifestar a sua justiça, Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados. Para que ele fosse justo, esse pecado precisava ser pago. Alguém tinha que pagar esse preço. Então, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Há muita coisa nesse versículo, amados. Há muita coisa nesse versículo. Deus tolerou os nossos pecados, mas ele teve que preservar sua justiça. E para preservar sua justiça, o seu filho teve que pagá-los na cruz do Calvário. Tem um hino do cantor cristão que às vezes a gente canta e não atenta muito, né, para o significado da letra, mas é uma letra maravilhosa. Eu acho que é o número 12, se não falha a memória, que diz assim: em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça
exime de culpa o réu pecador. Ou seja, pense, olha a profundidade da letra desse hino. Ele está dizendo que Cristo é a conciliação de dois aspectos do ser de Deus: a sua misericórdia e a sua justiça. Como Deus justo, Ele não poderia deixar o pecado impune. Como Deus misericordioso, Ele queria perdoar-nos dos nossos pecados. Mas Ele não poderia perdoar sem exigir a justiça, sem que a sua justiça fosse satisfeita. Então, Cristo concilia perfeitamente a justiça de Deus, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão, que por graça exime de culpa o réu pecador. Que coisa maravilhosa, não é? E aí no versículo 26 ele diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio? Em Cristo, amados. Cristo foi a conciliação perfeita da justiça e do amor de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para merecer a graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Não há nada que nós possamos fazer para merecer o perdão de Deus. Nada. Nada, nada, nada. A única coisa que nos resta fazer é nos apropriar da oferta de salvação que Ele nos dá. A única coisa que nós podemos fazer é dizer: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu estou completamente perdido. Não posso abandonar os meus... Tem gente que pensa o seguinte: primeiramente eu vou deixar de beber, de fumar, depois eu vou para a igreja. Não, meu irmão, se você pudesse fazer isso, Jesus não teria morrido por você. É exatamente para te arrancar da escravidão do pecado. Foi exatamente para te arrancar da escravidão da droga, da prostituição, da desonestidade, da corrupção. Foi exatamente para te arrancar de onde você não podia sair. Foi exatamente para te desenlaçar das cordas e correntes nas quais você se enrolou. Foi exatamente para isso que Ele morreu por você. Foi exatamente para isso. Você não consegue sair sozinho. Mas quando nós cremos em Cristo, essa obra ela é completa para nos libertar, que nós vamos falar amanhã, né? A obra justificadora, mas a obra santificadora, que é exatamente esse processo de transformação que Ele vai realizando na nossa vida. Mas vamos deixar para o pastor, né, de amanhã. Então, amados, a salvação oferecida a nós no Evangelho é o resultado de um plano genial de Deus, conciliando plenamente a justiça de Deus, que exige satisfação pelo pecado, com a sua misericórdia, que deseja oferecer o perdão a nós pecadores. Então nós aprendemos hoje que a graça justificadora ela é perfeita em todos os seus aspectos. E na passagem que nós estudamos hoje, nós falamos de 3 aspectos dessa grandiosa salvação providenciada por Deus para nós. Vocês lembram do primeiro aspecto? Ela é oferecida universalmente. Significa que não há favoritismo ou privilégios. Não há privilegiados. Pelo contrário, todos são colocados no mesmo nível, ricos e pobres, cultos ou ignorantes, homens ou mulheres, todos são colocados no mesmo nível. E a salvação, o plano, o projeto é o mesmo para todos, independente. O cara pode ser doutor ou pode ser analfabeto. A obra de Cristo, a salvação, ela é a mesma, o plano é o mesmo, o projeto é o mesmo, não tem, é pela graça, é através da fé em Cristo. Segundo aspecto que nós falamos, ela é recebida gratuitamente, ela é oferecida universalmente, ou seja, para todos. Ela é recebida gratuitamente, significa que nós não podemos fazer nada para merecê-la, nós não podemos comprá-la, não há nada que nós possamos fazer, simplesmente receber. E finalmente, ela é realizada legalmente. Significa o quê? Que Cristo nos comprou da escravidão do pecado, mas Ele pagou um preço. Quando a gente diz que a salvação é de graça, né? Ela é de graça para nós, sim.
mas ela custou um alto preço. Cristo precisou morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, a grandiosidade da salvação, ela deve produzir em nós duas coisas. Primeiro, se você ainda não se submeteu a esse projeto de Deus, se você ainda não entregou a sua vida pela fé, recebendo pela fé esse projeto, dizendo assim: olha, eu não entendo, eu não sei como, mas eu quero receber esse projeto, essa salvação que Cristo providenciou para mim. A única coisa que você pode fazer é receber pela fé. Esse é o primeiro passo que você pode dar. O resto deixa com Deus, que Ele vai fazer. Não se preocupa com o resto, não. Dá o primeiro passo, que é apenas crer. Eu creio nesse projeto. Eu creio que Cristo é suficiente para me salvar. Eu creio que a morte dele é suficiente para me libertar da condição na qual eu estou. Mas para nós que somos crentes, a salvação, irmãos, deve produzir em nós gratidão, amor. Essa gratidão deve nos levar a servir a Deus com todo amor, com todo empenho, porque Cristo já fez tudo por nós. O que nós podemos fazer por Ele é muito pequeno, né? Em relação ao que Ele já fez por nós. Eu sempre penso naquela mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, lembra? Né? E ela as enxugou com seus cabelos. E aí o fariseuzão lá, que deveria ter recebido Jesus, né? Deveria ter lavado os pés do Senhor com uma bacia, enxugado com a toalha, ele está criticando ainda lá a mulher. Mas o Senhor diz: ela foi perdoada de muito, por isso ela é grata. Ou seja, quando nós temos gratidão no nosso coração, quando nós entendemos a grandiosidade do projeto de Deus, a grandiosidade da graça que nos alcançou, não há custo. Não há custo porque nós podemos fazer. Lavar os pés do Senhor com os cabelos, aliás, com as lágrimas, né? Enxugar com os cabelos para aquela mulher foi pouco, em relação à grande salvação, à grande graça da qual ela foi objeto. Que nós tenhamos essa mesma atitude, amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos esse evangelho de forma íntegra. Muito obrigado pela Tua graça justificadora que nos alcançou. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver essa graça. Ajuda-nos a nos submeter cada vez mais ao Teu propósito, à Tua vontade em nossa vida. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, abençoa o seu pastor, a sua liderança. Prospera, Senhor Deus, os seus projetos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Zé Carlos, pela excelente mensagem que Deus aplique em nossos corações. E antes de nós cantarmos o cântico Maravilhosa Graça, eu tenho uma pergunta para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador. Você essa noite quer receber essa graça justificadora? Alguém essa noite que entendeu essa mensagem e que precisa dessa graça, entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos assim, com esse gesto eu vou entender que você quer receber essa graça de Jesus. Alguém essa noite quer entregar a sua vida a Jesus, receber essa graça justificadora? Levante uma de suas mãos. Com esse gesto eu vou entender que você quer entregar a sua vida a Jesus. Se não há, que o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, possa conceder oportunidades para que você possa entregar a sua vida a Jesus. Peço que meus amados irmãos se posicionem em pé, para juntos nós cantarmos o cântico Maravilhosa Graça. Graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza
pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça. Temos todos. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como é de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perena. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma a vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, passo do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar o pastor Enedson, que vem aqui na frente, para ele orar, finalizando esse culto. Peço que o pastor também ore, que no próximo dia 15, terça-feira, nós vamos estar indo a Belém do Pará,
com uma caravana de 18 irmãos. Pastor Nédio também vai para o aniversário Rorianópolis nesse final de semana. Então vamos visitar a igreja e participar do aniversário da Igreja Batista Filadélfia em Belém do Pará, missionário Anderson. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos pelo que tu és, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus que se compadece de nós porque conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, quando pagou um preço alto por nós lá na cruz do Calvário. Quando nós deveríamos estar lá, Ele tomou o nosso lugar. E assim, ó Deus, nós podemos ter comunhão com o Senhor e podemos ter a certeza do céu pelo perdão dos nossos pecados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor dá à Igreja Batista Brilho Celeste aqui neste bairro. E a minha oração e a minha súplica ao Senhor, que o Senhor continue abençoando esta amada igreja, o seu pastor, a sua liderança, que esta agência do reino de Deus seja, ó Deus, uma inspiração para essas pessoas que moram aqui neste bairro. E eles possam, ó Deus, alcançar os perdidos que aqui ainda tem neste bairro. Toma conta desse trabalho, continua abençoando como o Senhor tem abençoado. Honras e glórias e louvores sejam dados somente ao teu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dai glória. É a minha oração em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, nesse momento nós temos um coquetel aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de todos.